Bom dia, professora Márcia, da Escola Tenir, lecionando os conteúdos dos nonos anos, revisando os capítulos 1, 2 e 3 para o simulado, focando o capítulo 2 nessa videoaula falando a respeito do Brasil, do Império à República, dando a continuidade das páginas 33 em diante. Bom, vamos voltarmos um pouquinho a falar a respeito da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela durou de 1864 a 1870. Acreditava-se que o conflito terminaria rapidamente, mas o processo foi muito mais longo do que o esperado, deixando o Paraguai totalmente devastado. A extensão, a violência e o custo da guerra foram os primeiros sinais de que Dom Pedro II poderia ter problemas. O exército brasileiro saiu do conflito com maior e mais profissional, como herói de guerra, com maiores aspirações políticas e esperando uma valorização por parte do governo. Além disso, o grande recrutamento de soldados negros, muitos deles alforriados justamente por causa da guerra, fez os militares se aproximarem da causa abolicionista. Porém, os setores mais conservadores da aristocracia brasileira, que apoiava Dom Pedro II, eram formados por senhores de escravos, o que tornava a questão da abolição, tornava a questão da abolição da escravatura ainda mais complicada para o imperador. A expansão do café, segunda Revolução Industrial. Na segunda metade do século XIX, enquanto Dom Pedro II governava o Brasil, muitas mudanças aconteceram no mundo, como mencionamos, as inovações da segunda Revolução Industrial, aperfeiçoaram o processo produtivo, encurtaram as distâncias, facilitaram as comunicações e expandiram o capitalismo. Ao mesmo tempo, como já vimos, o café ele equilibrou a balança comercial brasileira. Ela foi de suma importância no segundo reinado, representado por Dom Pedro II. O café esteve relacionado a importantes acontecimentos históricos no Brasil, como a industrialização no Sudeste, a chegada de imigrantes, a criação de um novo hábito alimentar. Em função do café, foram estabelecidos comércios e foram construídas estradas, linhas de trem, etc. Por exemplo, no ano de 1867, inaugurou-se a estrada de ferro da Companhia Paulista, ligando regiões produtoras de café ao Porto de Santos. Ao mesmo tempo, como já vimos, as exportações do café, o dinheiro que entrou no Brasil, se concentrou principalmente na região sudeste, que era o grande centro produtor e negociador do produto. Esse dinheiro gerava lucro para os próprios cafeicultores e também era utilizado para a compra de produtos, equipamentos para o consumo de serviços ligados ao café. Esses serviços, por sua vez, dependiam de outros setores da economia que obtinham grandes, vamos dizer assim, ganhos indiretos com o produto, como eu já falei para vocês, as ferrovias, os bondes. Pela atividade, tudo é gerado pelo capital, pela atividade cafeicultora, o que possibilitou o surgimento de uma pequena burguesia industrial brasileira. Nesse cenário, claro que sai o pioneiro da industrialização do Brasil, o Barão de Mauá, o empresário Irineu Evangelista. Mauá foi responsável pela realização de grandes obras,
além de ter atuado em diversos setores da economia, como indústria naval, férrea, comunicação, eletricidade, bancos, entre outros, ok? É muito importante o aluno focar no desenvolvimento industrial brasileiro, porque foi estimulado por uma série de fatores. Entre eles, destacamos, claro, aqui o investimento feito pelos produtores de café. E não podemos deixar de lado a tarifa Alves Branco do ano de 1844, que eu vou focar um pouquinho para vocês, que vocês aprenderam no ano passado, nos oitavos anos. Claro que vocês não devem lembrar, mas eu vou focar na tarifa Alves Branco, que foi no ano de 1844, porque faz parte do desenvolvimento industrial do Brasil, que é o conteúdo do nono ano. Então, essa tarifa, ela aumentava o preço dos produtos importados, levando os consumidores a procurar mercadorias nacionais. Ela faz parte do desenvolvimento industrial brasileiro. E na década do ano de 1880, o que aconteceu? O Brasil ele contava com 600 indústrias concentradas no Sudeste, onde trabalhavam quase 55 mil operários nos setores têxtil, alimentício, metalúrgico, de móveis e de vestuário. No entanto, as atividades econômicas mais importantes no país ainda eram aquelas ligadas à agricultura da exportação. Em áreas como a Amazônia, Nordeste, em províncias como Mato Grosso, Goiás, a agricultura, o extrativismo vegetal e a criação de gado eram as principais atividades econômicas. Ok? Bom, o mapa do café. Quanto mais dinâmica se tornava a economia, maior era a quantidade de pessoas ligadas a serviços não relacionados diretamente à terra e o café. Surgiram mais profissionais ligados às outras áreas de atuação, como médicos, jornalistas, professores, juristas, intelectuais, comerciantes, militares, entre outros. No entanto, a Guerra do Paraguai atrapalhou bastante a economia do país, pois ocorreu justamente no momento em que muitos setores contavam com a continuidade do crescimento, que acabou gerando, claro, uma insatisfação por parte da população brasileira. Ainda outra questão bastante relevante, por que isso? Porque a elite brasileira ela não era homogênea, ou seja, nem sempre aqueles que eram detentores de terras e de escravos e os comerciantes mais ricos pensavam da mesma forma ou tinham os mesmos objetivos. Por exemplo, no Vale do Paraíba predominava uma aristocracia cafeeira mais tradicional e escravocrata desde o ano de 1860. Uma nova aristocracia foi ganhando espaço na região, conhecida como Oeste Paulista. O esgotamento de extensas áreas do plantio do Vale do Paraíba impulsionou a busca por novas áreas para a plantação. Foi assim que, perto de São Paulo, mais longe do Rio de Janeiro, surgiu uma nova elite produtora de café, que cresceu depois, principalmente dos anos de 1850. Por que isso? Vale vocês focarem, prestarem bem atenção por porquê isso? Porque veio os primeiros imigrantes. Mas por que depois de 1850? Após a proibição do tráfico de escravos pelo Atlântico, os cafeicultores optaram, eu quero dizer, por contratar imigrantes europeus, a fim de conseguir mais mão de obra para a lavoura. O primeiro fazendeiro a tratar imigrantes para a cafeicultura foi o senador paulista chamado Nicolau de Campos Vergueiro, nas décadas de 1840 a 1850. Chegaram ao país portugueses, alemães, suíços, belgas, levados para a fazenda Ibicaba e para outras fazendas também. Essa fazenda Ibicaba
ficava no interior de São Paulo, que pertencia, claro, ao Nicolau de Campos Vergueiro. Apesar das contratações desses imigrantes, ainda havia escravos negros trabalhando nas fazendas. O aluno não pode esquecer disso. Os imigrantes eram contratados por um sistema chamado sistema de parceria, que foi um conteúdo também que vocês aprenderam nos 8º anos. Por esse sistema, os trabalhadores entregavam parte da colheita ao dono das terras e ficava com outra parte que geralmente também era vendida para o próprio fazendeiro. A maioria dos imigrantes já chegavam às fazendas com dívidas. Primeiro, deviam a passagem de navio da Europa ao Brasil e a passagem do trem que os levavam até as fazendas. Depois, tinham despesas com alimentação e ferramentas de trabalho. Além disso, tinha de pagar aluguel das casas onde moravam e comprar, por exemplo, alimentos e remédios nos armazéns das fazendas. Os primeiros imigrantes foram bastante explorados pelos fazendeiros e as revoltas eram constantes. Em boa medida, o sistema de parceria fracassou. A partir da década de 1870, os imigrantes passaram a trabalhar pelo sistema de colonato. Vocês devem estar pensando assim, como esse sistema funcionava? O sistema de colonato, eu vou explicar para vocês, que vocês, claro, não devem lembrar, que foi um conteúdo dos 8º anos. As famílias dos colonos viviam em casas que pertenciam ao fazendeiro e deviam cuidar de um certo número de pés de café. O colono recebia um salário fixo para cuidar do plantio e mais um valor que variava conforme a colheita. Para manter assim a sua família, o que o colono ele fazia? Ele podia plantar legumes e verduras e vender o excedente. Com o novo sistema, a imigração ela foi ganhando força dentro do Brasil ao longo do século XIX. Chegaram, para vocês terem uma ideia, mais de 400 mil imigrantes ao Brasil. Quem eram eles? Portugueses, italianos, espanhóis, alemães, entre outras nacionalidades. Ok? Para vocês terem uma ideia. Bom, voltando um pouquinho, ok? Atrás um pouquinho, eu foquei para vocês sobre imigrantes no Brasil. Agora eu poderia falar sobre os fatores religiosos, mas eu vou focar um pouquinho para vocês a respeito da Lei Eusébio de Queiroz. O que eu quero dizer com isso? É claro, vocês devem estar assim, professora, mas como assim? Eu expliquei para vocês a respeito da imigração dentro do Brasil. E agora eu vou voltar um pouquinho. Por quê? Porque a partir do ano de 1870, a pressão pelo fim da escravatura também começou a se intensificar no Brasil. A partir de 1870, sim, vários segmentos da sociedade brasileira, eles criticavam a desumanidade o que os negros eram submetidos. Quem eram essas pessoas? Advogados, jornalistas, comerciantes, professores, artistas, estudantes, intelectuais. Eles não poupavam críticas ao sistema escravagista. Entre os líderes do movimento em prol, estavam grandes nomes, como o poeta Castro Alves, o político Joaquim Nabuco, o jornalista José de Patrocínio e Luiz Gama. Claro que esses escravos dentro do Brasil, nesse período, nas fazendas, eles faziam rebeliões com mais frequência, ao contrário do que se tornou voz corrente durante muito tempo, de que os escravos aceitaram passivamente sua situação. Eles se rebelavam como podiam. Muitos incendiavam senzalas, quebravam ferramentas, envenenavam homens brancos, donos de fazendas, ok? Para vocês terem uma ideia, né? O sofrimento era muito grande e até apelavam
vamos dizer assim, envenenavam homens brancos, donos de fazendas ou capatazes e até apelavam para a magia negra. Esses atos eram reprimidos violentamente com castigos físicos, torturas até a morte. Outros, não suportando o sofrimento, suicidavam-se ou se entregavam-se ao banzo, vamos dizer assim, a famosa depressão, essa doença hoje em dia. É uma imensa tristeza que os fazia perder o apetite e os levavam à morte. Mas o aluno, ele tem que ter em mente que antes de eu explicar, vamos dizer assim, os primeiros atos, né, da escravidão, os caminhos que levam, vamos dizer assim, para a abolição dentro do Brasil, o primeiro ato contra a escravidão, né, dentro do Brasil, foi no ano de 1845. Claro que na apostila de vocês começa a focar no ano de 1850, aqui na página 36. Quer dizer, a escravidão já estava em uma lenta decadência, vamos dizer assim. No ano de 1845, houve uma aprovação da Lei Bill Abden pelo parlamento inglês. Por ela ficava autorizada a interceptação de navios negreiros que se dirigissem de qualquer parte do mundo para o Brasil. 5 anos mais tarde, foi aprovada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Proibia totalmente o quê? O comércio de escravos, um duro golpe nos negociadores da mão de obra. Em 1871, aprovou-se a Lei do Ventre Livre, pela qual todos os filhos de escravas nascidos a partir daquele ano eram declarados livres. Mas as crianças? Bom, as crianças permaneciam até os 8 anos em poder dos senhores, que decidiam se as mantinham cativas até os 21 anos e as libertavam em seguida. Ou, se as libertavam, eles pediam indenização ao Estado. A caminho da abolição, vamos dizer assim, em 1885, entrou em vigor a Lei dos Sexagenários, que concedia o quê? A liberdade a todos os escravos acima de 65 anos, embora poucos vivessem mais de 40 anos. Finalmente, no ano de 1888, em 13 de maio, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a famosa Lei Áurea, que concedia a liberdade a todos os escravos e encerrava, pelo menos oficialmente, um triste capítulo de mais de 300 anos da história brasileira. O grande problema, gente, foi que a Lei Áurea ela não previu nenhum tipo de assistência aos negros, pois muitos deles ficavam sem trabalho e sem ter para onde ir. Então, essa minha fala, a abolição da escravatura, na página 36, que a escravidão já estava em lenta decadência, o aluno não pode esquecer que houve interferência inglesa. Por que isso? Além dos movimentos populares, né, os abolicionistas, havia os interesses da Inglaterra, com quem o Brasil realizava muitas operações comerciais e de quem se tornara dependente economicamente. Depois da Revolução Industrial do século XVIII, os ingleses passaram a produzir o quê? Uma série de produtos, o aluno não pode esquecer, e precisava encontrar novos mercados para sustentar seu ritmo industrial. Uma das soluções foi pressionar o governo brasileiro ao quê? A libertar os escravos e transformar em trabalhadores. Assim, eles teriam dinheiro, para consumir o quê? Consumir os produtos ingleses dentro do Brasil, tá? Relatando um pouquinho para vocês. Bom, falei a respeito dos imigrantes, falei a respeito da abolição da escravatura e agora eu vou focar para vocês
o Manifesto Republicano. Os movimentos, vamos dizer assim, né? Os movimentos, que movimento foram esses? Isso aqui não pode ficar sem explicar para vocês, que é na página 34. Vou voltar pelo Manifesto Republicano para vocês terem em mente, mas o que seria isso? Bom, vamos lá. O sistema republicano tem por princípio o quê? O direito do povo ao voto, para a escolha de seus representantes políticos. Esse princípio empolgou o quê? Os setores dominantes no final do Império, quando vigorava a monarquia. E o poder, vocês não podem esquecer, que o poder passava de pai para filho, sem a realização de eleições. A partir do ano de 1870, que está na página 34, na qual eu estou dando um resumão para vocês, o sistema republicano ele começou a ganhar o quê? Simpatizantes no Brasil. Com o quê? Com o Manifesto Republicano, no jornal A República. O documento era assinado por quem? Por médicos, advogados, jornalistas, negociantes, fazendeiros. 3 anos mais tarde, nascia o quê? Nascia em Itu, em interior de São Paulo, o Partido Republicano Paulista, para o qual a república significava o quê? O progresso, para vocês terem uma ideia. Isso foi o manifesto o quê? Republicano. Bom, professora, já estou vendo o Papa Pio IX. Agora eu posso entrar com vocês, da página 35, fatores religiosos. Que seria isso, né? Era Dom Pedro II com a questão igreja e também o exército brasileiro. Como assim, professor? Bom, a união entre o Estado e a igreja, como está relatando na página 35 da apostila de vocês, foi fortalecida com qual Constituição? A Carta Outorgada, né? A primeira Constituição do ano de 1824, que vocês já sabem, que vocês estudaram no ano passado, por Dom Pedro I. Porém, no final do século XIX, quando era intensificada na Europa as ideias de separação entre religião e política, ocorreram atritos entre os dois setores no Brasil, uma vez que a igreja ainda estava submetida ao imperador. Por exemplo, no ano de 1864, o Papa Pio IX, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, promulgou uma bula de nome Silabus, proibindo que católicos fossem membros da maçonaria. Maçonaria, vamos recapitular, sociedade bastante restrita, baseada no quê? No ideal de fraternidade e ajuda aos mais necessitados. Quer dizer, pesou. Vamos dizer assim, pesou o sistema político no Brasil. Houve o quê? Um desentendimento entre a Igreja Católica e o imperador Dom Pedro II. Durante o Império, o catolicismo era a religião oficial do país e as decisões tomadas pelo Papa deveriam passar pela aprovação do imperador antes de valerem por aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Mas na década de 1870, o Papa Pio IX proibiu os católicos de fazer parte da maçonaria. Dom Pedro II, que era maçom, não aprovou a decisão. Em Olinda e em Belém, no entanto, religiosos ligados à maçonaria passaram a ser perseguidos por bispos. Como punição, Dom Pedro II condenou esses bispos a 4 anos de trabalhos forçados, revoltando a direção totalmente da Igreja Católica. O Exército foi outra instituição a se insurgir contra o sistema imperial. Por isso que eu foquei ali o Exército Brasileiro como heróis.
Por que isso? O exército foi outra instituição a se insurgir contra o sistema imperial após a campanha vitoriosa da Guerra do Paraguai. Seus comandantes começaram a achar que eram mais capazes de dirigir o país do que qualquer outro setor da sociedade. A troca de experiência que tiveram com militares do Uruguai, da Argentina, países republicanos, também ajudou a acelerar o golpe que pôs o fim da monarquia, para vocês entenderem melhor. Esses foram os fatores religiosos durante o segundo reinado, representado por Dom Pedro II. Expliquei para vocês sobre a escravatura, sobre a maçonaria, repetindo, né? A maçonaria é uma sociedade bastante restrita, baseada no ideal de fraternidade e ajuda aos mais necessitados. E também na condição do negro dentro do Brasil como estava, e também a Lei Áurea, a lei sancionada pela princesa Dona Isabel, filha de Dom Pedro II. Bom, os movimentos republicanos dentro do segundo reinado. O fato fundamental para a queda de popularidade de Dom Pedro II, né? O fim da monarquia aconteceu, claro, nos anos de 1888. Com o quê? Com a abolição da escravatura. Os grandes fazendeiros, principais beneficiados com a mão de obra escrava, sentiram-se traídos com a decisão da princesa Isabel. Isso aí, gente, claro que vai dar uma sucessão de fatos que teve o desfecho que vai ser no capítulo 3, no dia 15 de novembro de 1889, que uma tropa do exército liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ele saiu às ruas do Rio de Janeiro, tá? Para vocês terem uma ideia, do Rio de Janeiro, e a maior parte da população, sem saber de nada, pensou que se tratava apenas de um desfile militar. Mas, na verdade, os militares dirigiram seu Palácio do Catete, residência de Dom Pedro II, tirando o imperador do Palácio do Poder. Era o início da República Brasileira, embora sem a participação popular, que eu vou focar no capítulo 3. Esses movimentos republicanos paulistas, como eu falei para vocês, eram simpatizantes, né? Os simpatizantes, os jornais, os intelectuais. Então, esses movimentos republicanos focou bastante, porque importantes setores da sociedade brasileira se distanciaram do imperador e se aproximaram dos ideais republicanos, cafeicultores do Oeste Paulista, que fundaram o Partido Republicano Paulista, que propunha o quê? Uma república federalista. O positivismo, que é uma teoria bastante importante, desenvolvida pelo francês Auguste Comte no começo do século XIX. E por que não? Essa proposta foi mantida. E por que não a bandeira do Brasil, né? A bandeira imperial com as cores verdes e amarela, de certa forma? Essas cores representavam o quê? A continuidade e a integridade da pátria. Segundo a teoria positivista, somente a ordem social sem revoluções, o aluno não pode esquecer disso, conflitos e participação política das massas levariam ao progresso necessário para um país evoluir e atingir o modelo europeu, gente, considerado o ideal na época. A teoria positivista era contrária a qualquer participação política, no processo político servindo somente aos interesses das elites que desejavam o quê? Exclusividade no direito e participação política. Então, o aluno ele não pode esquecer que havia grupos sociais dentro, né, do Brasil no segundo reinado de Dom Pedro II. Mas que grupos sociais seriam esses? Militares, abolicionistas, aristocracia tradicional, cafeicultores paulistas e o clero. Eles reivindicavam e tinham posição em relação ao império, ok? Que está na página 38. Bom, agradeço a atenção de todos vocês.
vocês estudem, ok? Não somente a disciplina de história, mas todas as outras disciplinas. Estamos num ano bastante difícil para que vocês façam o nono ano com sucesso, para que no ensino médio vocês não criem lacuna. Então, cada um de vocês tem a responsabilidade, gente, de estudarem. Que Deus abençoe vocês, entendeu? Nesse simulado. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Encerro aqui o capítulo 2, ok? Para vocês prestarem atenção. Brasil do Império, a República. Eu foquei as seguintes páginas. Agora, página 33, página 32, a página 37. Agradeço a atenção de todos vocês. Saudades!